Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento, que o nosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele tem para com a minha vida e para com a tua vida na data desse dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, nosso Deus. Ele tem sido maravilhoso para comigo e para contigo na data desse dia, amém? E nós glorificamos, nós magnificamos ao nosso Deus por todos os seus feitos e por tudo que Ele há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo, engrandeço e magnifico o nome desse Deus tão maravilhoso que tem agido com tanta bondade, sobre nós. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, é muito bom nós estarmos falando com o nosso Deus, sendo operosos, debaixo das suas mãos potentes, e que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Glórias a Deus. Eu quero, aleluia, estar começando, esse trabalho de hoje, que nós temos aí diante do nosso Deus, com uma oração. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, nós vamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também dizer aos amados irmãos que nós trocamos aí de YouTube, o YouTube ele foi até 1000 vídeos, e não estava mais computando, e eu peguei um outro YouTube que eu tinha aí, a gente vai começar em um outro, para nós estarmos postando aí os nossos vídeos para os irmãos poderem assistir, amém? Glórias a Deus. Então vamos estar orando nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade. É momento, ó Pai, de nós estarmos colocando a nossa vida no teu santo altar. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, estejam nos alcançando, estejam fazendo toda a diferença na minha vida e na vida de cada um dos meus amados irmãos. Que venhamos, ó Pai, estar escolhendo ao Senhor a todo dia, Pai. Que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, ao teu encontro, ó Pai, colocando a nossa vida, Senhor Deus, no teu santo altar, ó Pai. Ministra, faz, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres, ó Pai, cheios, ó Pai, aleluia, da tua unção, cheios, ó Pai, das tuas maravilhas, e venhamos crescer, Senhor, na graça, e venhamos crescer, Senhor, no teu conhecimento, ó Pai. Que seja, Senhor, mais um tempo de vitória, mais um tempo, Senhor, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, cumprindo, Senhor Deus, todo o teu propósito. Então, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu fluir, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, feito toda a diferença. Abençoa, Senhor Deus, ao meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, e tudo quanto nós formos fazer, Senhor, nessa manhã, seja, Senhor Deus, para a honra, para a glória do teu nome. Que vidas sejam alcançadas, vidas sejam restauradas, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar fluindo, Senhor Deus, do teu grande amor, do teu grande poder, aleluia, das tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando também nessa manhã, trazendo sobre nós aí do seu renovo, do seu poder salvífico, que nós venhamos aí em nome de Jesus Cristo, estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar um bom dia especial ao meu amado irmão, à minha amada irmã, que diz assim: fim de semana chegou. Estou passando para te lembrar que Deus tem ótimas notícias para você. Confie, entregue seus dias
a Deus e todos serão abençoados. Bom dia e um abençoado sábado para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, aleluia, e em todo tempo, né, o Senhor tem feito maravilhas. Conforme eu disse para os amados irmãos, como o YouTube ele não estava computando mais os vídeos, e aí eu tinha um outro YouTube, e eu coloquei aí na página de chamada que está aí, programa Tabernáculo do Deus Altíssimo, programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado aí na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre 7h30 da manhã com o pastor Carlos Sales. O texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 17. A reflexão é sobre as marcas de Cristo. Hoje, a data de hoje é dia 19, aleluia, do 11 de 2022. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Eu tenho deixado aí o meu link do YouTube, agora não são, aleluia, não é somente um, mas são dois. E o primeiro YouTube aí, né, é o que eu tenho usado, o final dele é E3W, é esse que agora nós vamos estar usando. E eu peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal, também ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, né? Então fica aí a dica para entrar, aleluia, no nosso trabalho aí, nos nossos trabalhos, você tem que acessar o novo YouTube, né? Tem essa fotozinha bonita aí do batismo do meu filho, do Brenner, que foi assim, é um dia muito especial, amém? Glórias a Deus, o Senhor, Ele tem sido maravilhosíssimo para mim e para você. Eu quero, aleluia, falar a respeito desse texto, né? Ontem nós terminamos o culto aqui, nosso pastor Gabriel, ele trouxe um testemunho muito abençoado para as nossas vidas. Convidei ele para tomar um cafezinho, ele desceu, nós fomos tomar um café e papo vai, papo vem, a gente começou a falar da palavra de Deus. E o que eu tenho dito aos meus amados irmãos, o Senhor ele fala assim, num lapso, num momento o Senhor fala e eu pego aquilo que o Senhor está falando. E nós estamos falando a respeito aquele que serve ao Senhor, aquele que busca o Senhor. Ele tem que mostrar as suas mãos se verdadeiramente tem andado nos caminhos do Senhor e tem feito a diferença. E quando nós lemos a palavra do Senhor que está em Gálatas, capítulo, aleluia, 6, versículo 17, a palavra do Senhor diz dessa maneira: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Eu trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Naquele momento que ele falou, mostre as suas mãos. O Senhor falou, esse é o tema de amanhã. E nós vamos trabalhar, né, esse tema. Nós vamos estar falando sobre carregar as marcas de Cristo sobre o nosso corpo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Eu quero trazer alguns versículos a respeito sobre as marcas, aleluia, de Cristo. E ele começa com uma pequena introdução que diz desta maneira: os filhos de Deus têm a marca que os distingue, algo especial, que mostra ao mundo a sua identidade. Somos peregrinos nesse mundo. Nosso lar é a eternidade. Junto com Deus e Pai. E carregamos sinais da nossa, aleluia, nação celestial.
Em João capítulo 17, versículo 23 diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam lavados à plena unidade, ou melhor dizendo, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente tem me amado. Amém? Diz também em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal, aleluia, perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. De vez em quando, Senhor, eu estou lendo alguns textos e a gente vai direto nos textos até terminar. Mas algumas vezes o Senhor ele entra com o seu Espírito Santo e o meu corpo ele fica todo arrepiado. E eu tenho que parar nesse versículo para nós estarmos trabalhando um pouco a respeito do que ele tem dito. Ele diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Meus amados irmãos, quando o Senhor ele fala dessa maneira, se o sal perder o seu sabor, muitas vezes a gente pensa exatamente, literalmente, como está sendo dito. O sal, quando perde o seu sabor, ele vira uma areia, ele não tem sabor, ele é areia. E não tem como salgar alimento, a areia, ela fica presente e o crepitar dos dentes, ao mastigar a areia, aquilo é uma coisa que incomoda e traz nervosismo dentro, aleluia, do nosso cérebro. Nós precisamos entender quando o Senhor, ele diz para mim, ele diz para você, se o sal, ele perder o seu sabor. O que é perder o seu sabor? Perder a essência. O que é perder a essência? Perder a essência é quando nós, aleluia, nos motivamos a fazer muito mais coisas neste mundo para nós mesmos do que fazer para Deus. Nós nos importamos muito mais com as coisas que nós temos, os afazeres da nossa casa, os afazeres da nossa família, do que fazer para Deus. Se eu sou um verdadeiro convertido, se eu sou um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho que me disponibilizar em estar trabalhando para o meu Deus, fazendo para Ele. E se eu deixo de fazer, aleluia, aquilo que o Senhor ele colocou nas minhas mãos para ser feito, é como se eu estivesse sem sabor. As coisas do Senhor, elas não queimam mais em mim, não arde mais em mim. Aleluia, quer ver uma coisa? Quando eu saio para trabalhar, eu tenho uma preocupação muito grande com a minha família, com a minha esposa, porque eu os amo. E muitas vezes eu saio, eu almoço na rua e eu fico preocupado, falo, será que a minha esposa está tendo um alimento direitinho? Será que meus filhos estão se alimentando direitinho? E, meu amado irmão, é uma preocupação assim do ser humano que quer o bem do outro. E se eu quero o bem de outra pessoa, eu tenho que estar, aleluia, me melhorando, me aperfeiçoando a cada dia. Eu preciso estar deixando Deus entrar com providências severas sobre eu. Eu preciso, em nome de Jesus Cristo, falar, Senhor, será que eu tenho feito conforme o Senhor tem pedido? Será que eu tenho verdadeiramente entrado na seara que o Senhor tem me colocado? Porque a palavra do Senhor diz que eu, aleluia, não vivo mais para mim, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é Ele quem vive em mim. É Ele quem toma as diretrizes da minha vida. Mas quando eu faço isso, deixo o Senhor tomar as diretrizes da minha vida, porque eu entendo que o meu corpo não pertence mais a mim, mas ele é templo
do Espírito Santo, eu deixo com que o Espírito, aleluia, ele venha sobressair e a carne ela venha verdadeiramente diminuindo a cada dia. Então, quando eu entendo isso, meu amado irmão, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu deixo com que, aleluia, o Espírito Santo ele venha agir de uma maneira sobrenatural. Aquilo que o Senhor ele tem falado, eu consigo, aleluia, fazer fluir. E esse fluir, amados irmãos, nada pode me impedir. Se eu tenho sido impedido a respeito dos afazeres da obra de Deus, se eu tenho deixado de fazer, há algo errado que precisa ser corrigido no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então procure corrigir enquanto é tempo. Procure corrigir enquanto você não perca toda a tua essência. Porque o Senhor ele fala no versículo que nós lemos, se o sal perder o seu sabor, se ele perder a sua essência, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós precisamos entender o que a palavra do nosso mestre tem dito a respeito de mim, a respeito de você. Nós estamos vivendo uma era daquilo que não... isso não tem nada a ver. E nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, em que tudo é lícito. Tudo pode, tudo convém. Mas não é isso que a palavra do Senhor tem me dito. Ela diz que nem tudo me convém. E eu preciso aprender a respeito de me colocar à disposição daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. E essa disponibilidade minha, eu estou a cada momento depositando no reino de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Dando sequência aos versículos aqui, em 1 João capítulo 4:2, diz assim: vocês podem conhecer o Espírito, aleluia, de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia, glórias a Deus. 1 Pedro capítulo 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também 1 Pedro capítulo 15, versículo 16, 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Também, aleluia, está escrito, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Vilma, seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar recebendo a irmã, aleluia, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Seja bem-vinda, amém? Glórias a Deus. Então, 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6, nós lemos, amém? Glórias a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 17, é o nosso texto aí, base, né? O nosso texto para que nós venhamos ver aquilo tudo que Deus tem feito para comigo, feito para com você. Sem mais
sem mais que ninguém, aleluia, me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. Será que verdadeiramente temos trago essas marcas? O que são as marcas de Cristo na minha vida? O que são as marcas de Deus? Eu costumo trazer um texto que eu aprendi a amar muito, que está em Salmo 69. Salmo 69. E esse salmo ele fala assim numa profundidade, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele diz assim, preste bem atenção. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou a minha garganta. Os meus olhos desfalecem esperando, meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais, aleluia, dos cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, conheces, aleluia, a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, aleluia, dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Aleluia, porque por amor de ti, preste bem atenção, o que é as marcas de Cristo? Porque por amor de ti, tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou. Marcas de Cristo. Pois o zelo da tua casa me devorou. Aleluia. E as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso me tornou como afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz provérbio para eles. Aqueles, aleluia, que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, em tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a tua salvação, a verdade da tua salvação. Então, o que ele está falando? O zelo da tua casa me devorou. O que é o zelo da tua casa? É o prazer. Aquilo que, aleluia, talvez eu não consiga fazer para o Senhor, aquilo machuca, aquilo dói. Essa semana eu não pude estar, aleluia, nas orações da quinta-feira de manhã. Eu enviei as missionárias, a missionária Diva, a missionária Né, para estar lá representando a igreja, porque eu tinha um compromisso. Aquilo me faz assim, querer estar. É uma luta muito grande, porque eu quero estar presente, eu quero estar, aleluia, contribuindo, eu quero estar fazendo, mas vai ter tempo que a gente não pode estar, aleluia, em todos os lugares, mas isso me dói, isso me machuca, porque eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero estar com os irmãos, eu quero contribuir, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, ter essas marcas de Cristo em nós. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele falou por causa, aleluia, do meu ministério que o Senhor me chamou. Eu sofri quarentenas de açoites, naufrágios, eu fui perseguido, eu fui chicoteado. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes eu estou com a Bíblia na mão, ou estou fazendo estudo, daqui a pouco eu estou caindo, eu estou dormindo, mas eu estou, aleluia, apercebido, eu tenho que largar a Bíblia de lado, eu tenho que largar o celular do estudo de lado para falar assim, não, eu preciso dormir. E eu oro, eu clamo ao Senhor e durmo, mas
aleluia, no outro dia, 5:30 da manhã, eu já estou de pé, preparando os estudos novamente, olhando uma coisa, olhando outra, orando e clamando, porque eu preciso, amados irmãos. E muitas vezes vocês poderiam dizer assim, não, o pastor Carlos, ele faz tudo para estar também abençoando os irmãos, mas não, quanto mais nós nos colocamos na brecha, quanto mais nós nos doamos, mais nós crescemos na presença de Deus. E o Senhor vai acrescentando as nossas vidas, o Senhor vai fazendo mais e mais, e nós vamos aprendendo, e nós vamos ficando cheios do Espírito Santo do Senhor, nós vamos nos envolvendo com a causa de Cristo. Será que temos feito tal coisa? Nós precisamos fazer, nós precisamos nos doar mais, nós precisamos fazer tudo aquilo que Cristo, Ele tem para comigo, Ele tem para contigo, amém? Então, amados, 1 Pedro capítulo 2:11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 João capítulo 2, 9 e 10. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama, aleluia, a seu irmão permanece na luz, e nele não há coisa, aleluia, de tropeço. 2 Coríntios 12, 12. As marcas do apostolado, aleluia, as marcas do apóstolo Paulo, do seu apostolado, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Apocalipse capítulo 2, capítulo 22, versículo 4. Eles verão a sua face, e o seu nome, aleluia, estará na testa deles. Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 17, 9 ao 13. Aleluia, de sua parte disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você como, aleluia, os seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você, como os seus futuros descendentes. Assim diz a palavra do Senhor. Você como, aleluia, você e com os seus descendentes, aliança que terá, aleluia, que ser guardada. Todos, aleluia, do sexo masculino entre vocês serão, aleluia, circuncidados na carne. Terão que fazer uma marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Aleluia, da sua geração em diante, todo menino de 8 dias, aleluia, de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados, aleluia, de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão, aleluia, que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Amém? Glórias a Deus. Essa aliança é a circuncisão. Hoje, essa aliança ela é feita no meu coração e no teu coração. Amém? Também Gênesis capítulo 13 e capítulo 15 ao 15. 13 ao 15. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe disse: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém, aleluia, que viesse a encontrá-lo, o matasse. Também Levítico capítulo 19, versículo 28, não faças cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. Também Apocalipse capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até, aleluia, que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então houve o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Amém?
Glórias a Deus. Eu quero entrar agora no texto que eu disse para os amados irmãos, um texto de reflexão para nós estarmos aí fazendo tudo aquilo que o Pai tem aí nos ensinado, tudo que o Pai, aleluia, tem, aleluia, mostrado a minha pessoa, a tua pessoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e o Senhor aí tem feito toda a diferença e nós agradecemos a Deus, aleluia, pelas suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito e por tudo, aleluia, que Ele há de fazer na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, é e tem sido maravilhoso para comigo e para contigo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês acreditam que o texto, aleluia, que eu escolhi, igual ontem, eu estava lendo aqui a respeito dos versículos, os versículos sumiram. Hoje eu peguei o texto, né, coloquei o texto aqui e, como se diz assim, o texto desapareceu assim do nada. Eu estava abrindo o texto ele foi embora. E só Deus na causa, né? Só Deus para entrar com providências sobre a minha vida, sobre a tua vida. É tremendo isso, meu amado irmão, como, aleluia, o inimigo de nossas almas, ele é sujo, né? Ele é sujo, só Deus mesmo para nos dar vitória. Vou ver se encontro esse texto aqui e já estarei trazendo esse texto para nós, em nome de Jesus Cristo. Só Jesus na causa, né? Aleluia, glórias a Deus, o Senhor é bom, aleluia. Oh Deus maravilhoso, nos ajuda, Pai, aleluia. Oh Deus, como é bom estar, aleluia, na tua presença, né? Glórias a Deus, o Senhor é aquele que faz maravilhosamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. É Ele que faz as suas maravilhas na minha vida e na sua vida. Amém? Oh Deus de Israel, só Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos ver se eu encontrei o texto. Glórias a Deus, o Senhor é bom, aleluia, o Senhor é maravilhoso, e nós temos, aleluia, a grandeza do nosso Deus, né? Ele é maravilhoso. Então, encontrei o texto novamente, mas é uma luta, né? É tremendo isso, né? Como acontece tal coisa, né? Mas nós vamos estar aí lendo o texto, né? Ele diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 17, que diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus amados e queridos irmãos em Cristo, a paz seja convosco. Os legalistas religiosos judeus que perseguiam o apóstolo Paulo, gloriavam-se com a marca da circuncisão, seus rituais e cerimônias religiosas. Paulo gloriava-se tão somente na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas marcas de Cristo em sua vida. Amém? A palavra grega marcas é estigmática ou estigmata, de onde surge a nossa palavra estigma. Os homens da Idade Média acreditavam que essas marcas seriam cicatrizes das mãos e dos pés e do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, através de uma profunda identificação, aleluia, de Paulo com Cristo. Elas haviam aparecido no corpo do apóstolo Paulo. Entretanto,
É muito pouco provável que essas marcas de Jesus Cristo, aleluia, que Paulo levava, fosse desse tipo. Claro que não era. No grego secular, sua palavra relaciona-se com, aleluia, o verbo estizo, quer dizer a palavra ferrar. Isso quer dizer, amados irmãos, é quando aquela pessoa que trabalha marcando o gado, ela queima aquele ferro, aleluia, no fogo até virar uma brasa. E ela chega no couro do animal para que seja marcada pelo seu dono. Assim fazia na antiguidade com os homens, né, com os escravos. Aqui diz assim, creio com isso que Paulo não estava querendo dizer que tinha no seu corpo tatuado com um símbolo cristão, como a cruz ou o nome de Jesus. E 2 Coríntios, capítulo 11, 23 e 25, Paulo conta-se dos sofrimentos enfrentados, açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões. Então, conforme está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 11, 23 e 25, essas são as verdadeiras marcas que Paulo carregava, aleluia, a respeito do que ele está falando, que trago no meu corpo as marcas de Cristo. Os ferimentos, aleluia, de seus perseguidores lhe infligiram as cicatrizes que ficaram, que ficaram. Essas eram as marcas de Jesus. É provável que neste texto ele estivesse afirmando que a perseguição e não, aleluia, a circuncisão era a autêntica tatuagem cristã. Como judeu, ele tinha, aleluia, em seu corpo a marca que os judaizantes enfatizavam, mas também tinha outras marcas, provando que pertencia a Jesus Cristo, não ao povo judeu. Ele não havia evitado a perseguição por causa da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pelo contrário, ele carregava em seu corpo ferimentos que o marcavam como verdadeiro escravo. Aleluia, um devoto fiel em Jesus Cristo. Deste modo, o apóstolo estava, aleluia, pensando, aleluia, isso mesmo, pensando numa metáfora, no distintivo de Jesus sobre ele, um escravo do Senhor, um escravo, aleluia, da orelha furada. Porque nós, aleluia, é que somos a circuncisão. Nós que andamos, aleluia, e adoramos a Deus em espírito e em verdade. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Não confiamos na carne. Sua ênfase está, aleluia, no seu rito exterior, assim diz a palavra do Senhor, o físico, como da circuncisão, mas nas evidências, aleluia, internas, que nos confirma como verdadeiros cristãos. Amém? Vivemos em um mundo caído, onde a falta de amor e compaixão são os principais motivos dessas marcas. Surgiram cada vez, aleluia, maiores dentro de nós. Nos machucamos e de uma forma contundente, aleluia, nos aproximamos mais de Deus, apesar das marcas, apesar dos sofrimentos. Quando o apóstolo Paulo disse esta frase, quanto mais ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus, acredito que ele queria dizer que toda a glória vem da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Amém? O que podemos, aleluia, acrescentar de bom desse mundo às nossas vidas? Nada, somente marcas. Nesse mundo, o que realmente conseguiremos são cicatrizes, como marcas profundas. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são estas?
vejamos agora as 10 marcas de Jesus que devemos trazer no nosso corpo. O amor. A primeira é amor. Deus é amor. Ele nos ama com amor eterno. Aquele que se une ao seu Senhor é um espírito com Ele. Estou unido com Ele, portanto tenho a marca do amor ágape. Esse amor ágape é o amor, aleluia, de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus a nós, portanto devemos amá-lo, aleluia, sem medo de nos, aleluia, relacionarmos com Ele. O amor é grande marca de Jesus e deve ser a maior marca, aleluia, de seus discípulos. Tudo o que fazemos só tem valor se for motivado por amor de Deus, amor às pessoas. Assim foi a vida de Paulo. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, o amor jamais acabará. O amor é maior do que a fé, a esperança. Então o amor deve ser a nossa maior marca como discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande mandamento é amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, aleluia, de todo o entendimento e com todas as forças, e amarmos o nosso próximo. Amém? Glórias a Deus. A segunda marca, amados irmãos, é a humildade. Jesus é o nosso grande modelo de humildade. Ele foi o único que pôde dizer: eu sou humilde, aleluia, de coração. Está em Mateus capítulo 29, dos 28 ao 30, Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 8. Também, humildade é uma decisão da vontade que devemos tomar, a decisão de vivermos com humildade, mesmo, aleluia, ele mesmo, a si mesmo se humilhou. A humildade, aleluia, precede a honra. Bem-aventurados humildes, deles é o reino dos céus. Humildade é a outra grande marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele demonstrou humildade em todos os momentos, inclusive lavando os pés, aleluia, dos discípulos. Jesus foi humilde, Paulo foi humilde. Vemos então a humildade, aleluia, deve ser uma grande marca, aleluia, dos discípulos, dos cristãos, aleluia, dos discípulos em Jesus Cristo. Deus resiste aos soberbos, porém, aleluia, ele dá graça aos humildes. O terceiro é a obediência. Jesus foi obediente, aleluia, ao Pai em tudo. Jesus desceu do céu para não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Mas a vontade do Pai, aleluia, que enviou a ele a este mundo. Jesus foi completamente obediente e submisso à vontade do Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz, aleluia, para nos salvar. A obediência foi uma das marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aleluia, e também do apóstolo Paulo, e deve ser também a nossa marca, amém? A quarta é a oração. Jesus viveu intensamente em oração. Aleluia, ele só começou o seu ministério após 40 dias de jejum e oração. Já imaginou que bênção, né? Aleluia, ele orou após o seu batismo, aleluia, e o céu abriu, orou, aleluia, e multiplicou os pães e peixes, orou e ressuscitou a Lázaro. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passou a noite toda orando a Deus. Jesus teve uma vida de muita oração. Ele começou o seu ministério orando, orou no exercício do seu ministério e, aleluia, encerrou o seu ministério orando, amém? E a oração foi a última grande marca da vida do nosso Senhor Jesus. Foi uma marca na vida do apóstolo Paulo aleluia, e deve ser a grande marca da nossa vida. Devemos orar sempre, amém? 5, evangelização. Diz assim, o ministério, aleluia, de Jesus foi direcionado para a evangelização. Ele percorria toda a cidade e povoados, ensinando, aleluia, pregando o evangelho e curando as pessoas. Também, ele, aleluia, nos mandou ir pelas ruas, pelos becos, aleluia, pelas vielas, pelos caminhos, pelos valados, aleluia, forçar todos a entrar
para que a casa do Senhor esteja cheia. Jesus, aleluia, nos deu a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer todas as sagradas escrituras e aprender dele todas as coisas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo é para sermos testemunhas, aleluia, de Jesus. E, aleluia, nós precisamos então buscar ao Senhor. Nós precisamos então colocar a nossa vida no altar. A missão de Jesus começou agora e a nossa missão então devemos ir, aleluia, em seu nome, ganharmos muitas almas para Deus através da evangelização. Deve ser também a nossa marca, conforme foi a marca de Cristo. 6. Esta é a primeira marca que o crente, conversão, essa é a primeira marca que o crente deverá evidenciar, seja que ele, aleluia, seja ele crente, que crente for, quer seja pobre, rico, bem formado ou analfabeto, ele tenha aleluia, a responsabilidade de conversões. Conversão não é apenas a crença de aceitação à fé no Senhor Jesus Cristo, mas implica uma mudança na sua vida, no seu procedimento e pensamento. Também não importa o que somos, muito ou pouco religiosos, se acreditamos em Deus. Todos nós conhecemos bem a história de Nicodemos, apesar de ser um homem muito religioso e pertencer à mais alta corte dos religiosos em Israel. Jesus teve, aleluia, de lhe dizer: tens, aleluia, de nascer de novo. Jesus, ele fala com Nicodemos. Muitos, aleluia, são simplesmente religiosos, como Nicodemos, mas não temos uma experiência pessoal com Jesus. Aleluia, não recebendo ainda no coração, podendo dizer: ele me salvou, agora pertenço a ele, e quando eu morrer irei estar com ele na eternidade. Será que nós temos essa certeza? Se alguém diz que é carne em Jesus Cristo, não tem esta marca, que é uma fé firme de que Jesus o salvou ao morrer na cruz do Calvário, e de que isso transformou a sua vida, tendo passado a ser uma nova criatura. Então, essa tal ainda não é um filho de Deus. Consagração. Esta é a outra marca que devemos demonstrar, aleluia, que pertencemos ao Senhor, a consagração. No Antigo Testamento, quando algo era consagrado ao Senhor, significava que isso pertencia ao Senhor e só podia ser usado em seu benefício. A igreja tem vindo, aleluia, a perder o impacto no mundo devido os crentes serem cada vez menos consagrados. A igreja primitiva teve aquele grande impacto que, aleluia, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, porque aqueles crentes eram consagrados ao Senhor. Nós precisamos nos consagrar. Se nós hoje fazemos o que outros, aleluia, também fizeram, vamos, aleluia, ao menos aos mesmos lugares onde eles vão, eles não conseguem ver, aleluia, em nós alguma marca de Jesus que nos distinga deles. É por isso que não levam a sério nem a palavra que possamos dizer. Aquilo que tem maior força e influência nos descrentes, aleluia, para que venham crer em Jesus Cristo, não é o que dissemos, mas o que fazemos. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 8. É cada vez mais difícil encontrar, o 8 é perseverança. E o 7º, ele é, que nós lemos aqui, consagração, né? Então agora a perseverança.
É cada vez mais difícil encontrar nos crentes a marca da perseverança. Muitos fogem de um compromisso sério com Deus. Eles vão à igreja, mas se tiverem ou, aleluia, sobrar tempo para isso, quando não existe outra coisa para fazer, outro lugar para onde ir. Entenderam? Parei aqui. Olha para vocês verem o que está dizendo. Perseverança. Está dizendo, é cada vez mais difícil encontrar nos crentes a marca da perseverança. Eles vão à igreja, mas se tiverem, aleluia, ou sobrar tempo. Eles vão à igreja se tiverem tempo e se sobrar tempo para tal feito, quando não existir outra coisa para que eles estejam fazendo. Já imaginou? É falta de perseverança. Hoje se falta à igreja pelas mais simples das razões, não existe mais a verdadeira perseverança. Hoje se falta o ir à igreja pelas mais simples razões, não existe mais uma verdadeira perseverança. Sem esta marca, o nosso testemunho não será eficaz. Isto é uma prática que não agrada ao coração de Deus. Numa certa igreja havia um jovem crente que era completamente surdo, mas ele ia a todos os cultos. Certo dia alguém lhe perguntou descabidamente: por que vens a todos os cultos se não ouves sequer uma palavra? O jovem respondeu muito bem e claramente: é verdade que não ouço a palavra, nem uma só nota musical, mas venho aqui para mostrar a todos, aleluia, de que lado eu estou. Que estou do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não do lado do diabo. Quando nós ficamos em casa, não sendo por motivos de forças maior, ficamos do lado de quem? É muito importante virmos à igreja, ainda que por vezes possamos pensar que não valeu mais muito a pena. Uma coisa estamos a fazer, mostrar perseverança, ajuda aos outros que lá estarão e mostrando ao mundo de que lado nós estamos. Amém? 9. A marca da conversão. As Escrituras nos ensinam não somente que a regeneração é essencial em toda conversão, mas também que toda regeneração é invariavelmente acompanhada pela conversão, aleluia, responsável e inteligente da alma. E a regeneração é uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus, enquanto a conversão é uma atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus, tendo uma nova inclinação e ortogada ao seu coração. A conversão é o lado humano da mudança espiritual que se opera no homem, a qual, vista do lado divino, nos chamamos, aleluia, nós chamamos de regeneração. Amém? Glórias a Deus. Nela há dois elementos. O primeiro deles é o negativo e é chamado de arrependimento, constituído de tristeza que sente o pecador pelo seu estado de miséria e da resolução, aleluia, de abandonar o pecado. O segundo é o positivo, chamado de fé, que é a resolução do pecador em voltar-se para Cristo. Portanto, a conversão envolve fé e arrependimento. Certo estudioso afirmou que a conversão é tanto um evento como um processo, significa atuação do Espírito Santo sobre nós, por, aleluia, meio do qual somos movidos a responder a Jesus mediante a fé. Inclui também na obra contínua do Espírito Santo dentro de nós, purificando-nos e, aleluia, remodelando a imagem de Deus em nós.
A prova de que a nova vida realmente começou precisa ser buscada na conduta diária da pessoa. Aleluia. Paulo nos exorta, aleluia, desenvolvei a vossa fé e salvação. Temos a apresentação em nosso viver, a marca da conversão, a evidência clara, as evidências claras da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua operação em nós. Amém? Glórias a Deus. O 10 e o último, a marca do sofrimento. A dor do sofrimento são resultantes da hostilidade do mundo aos crentes. Assim, seriam algo normal, alguma coisa que os crentes devem esperar acontecer em nossas vidas. Ainda que não gostamos de admitir, é algo que deve ser dito. O sofrimento faz parte da própria natureza da nossa vida com Cristo aqui neste mundo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor mesmo declarou isto: no mundo tereis aflições, e referiu-se aos discípulos como lançar mão ao arado, tomar a cruz, negar a si mesmo. Não, aleluia, devemos nos desanimar se nosso cristianismo não é popular e se poucos concordam conosco. Estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos que entram por ela. Paulo enfrentou grandes tribulações, como já mencionados, e ele comissionou Timóteo aos crentes de Tessalônica, dizendo, a fim de que ninguém, aleluia, se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos, aleluia, sabeis, estamos designados para isto. Amém? A Bíblia afirma que estamos crucificados com Cristo, o que nos identifica com o seu sofrimento, com a sua morte, ou como diz o apóstolo Pedro, somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Contudo, do mesmo modo que com ele, aleluia, sofremos, também com ele seremos consolados. Se com ele, Cristo, sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Glórias a Deus. Paulo nos lembra que essas aflições são leves e temporais em comparação com a glória eterna vindoura. Houve, aleluia, um missionário e resolveu colocar a sua vida no altar de Deus. Trabalhou entre os índios da América do Norte. Seu nome era David Brainerd. Ele colocou o preço a seguir. Cristo, aleluia, deliberadamente fez uma escolha. Significava separar-se do mundo, aleluia, civilizando com suas vantagens e associar a dureza ao trabalho e provavelmente a uma morte prematura. Morreu aos 29 anos devido à sua fragilidade física e aos rigores do campo missionário. Ele contraiu tuberculose. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós temos uma missão e nós devemos carregar em nós as marcas de Cristo. Nós devemos continuar fazendo aquilo que Cristo nos comissionou, aquilo que o Pai tem colocado diante de mim, tem colocado diante de você. E ontem na conversa com, aleluia, o nosso amado pastor Gabriel, ele estava trazendo a respeito dessa palavra. Ele falou, quer me dizer se você é um Cristo de verdade? Me mostra as suas mãos. Assim foi a palavra daquele homem, Tomé, diante de Jesus Cristo. Eu só creio se eu ver a marca dos cravos em sua mão. E Jesus, ele estendeu as suas mãos e Tomé tocou ali nas marcas dos cravos. E Jesus, bem-aventurado é aquele que creu e não viu.
Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E a palavra do Senhor, ela diz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11 e versículo 1, ele diz assim, preste bem atenção o que Hebreus 11, 1 diz para a minha vida e para a tua vida. Hebreus 11, versículo 1, cheguei em Hebreus. Ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos objetivar a nossa fé. Nós temos um objetivo. É Jerusalém Celestial. Muitos têm olhado para a direita, muitos têm olhado para a esquerda. Muitos têm olhado pelas pisadas nos pés, né? Muitos têm olhado pelas críticas, muitos têm olhado pelas perseguições. Mas o apóstolo Paulo ele diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas do sofrimento, as marcas das chicotadas, as marcas dos naufrágios, as marcas das perseguições. E nós precisamos entender, amados irmãos, que nenhuma marca pode me impedir de chegar à presença de Cristo, de chegar na Jerusalém Celestial. Embora sejamos marcados, assim também conforme diz Davi, ele diz assim, o zelo da tua obra me consome, ainda que venhamos ser consumidos pelo zelo da obra do Senhor, nós jamais venhamos desistir daquele que vive, daquele que reina para todo sempre na minha vida e na tua vida. Nós precisamos nos colocar diante desse Deus e falar, Senhor, eu sou um dos tais, eu sou um dos remanescentes da casa de Israel. Eu quero fazer a tua obra independente do que tenha acontecido à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, do lado de trás. Eu quero olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Essa é a minha verdadeira motivação. Eu não quero olhar para as mazelas, para os erros, porque creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas eu quero prosseguir, eu quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Então, Deus, cuida de mim, cuida dos meus filhos, das minhas filhas, aleluia, na fé. Que teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Abençoa, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tenha aí um bom sábado, um bom final de semana. Receba um abração do pastor Carlos e levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração aí, fica com Deus. Deus abençoe, Deus te guie, Deus te proteja. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.